Olá, alunos! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a teoria de ponto de equilíbrio. Para a gente falar sobre ponto de equilíbrio, a gente precisa definir o que é a demanda e o que é a oferta. A demanda, ela é a procura de alguma mercadoria no mercado. Basicamente, a demanda, ela tem origem na necessidade do consumidor. O consumidor, ele está precisando de uma certa quantidade de um produto a um certo preço. Essa seria a função demanda. Já a função oferta, ela é a disponibilidade da mercadoria no mercado. A função oferta, ela tem origem nas condições do fabricante. O fabricante, ele tem capacidade de disponibilizar no mercado uma certa quantidade de produtos a um certo preço. E o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio de mercado, ele é o ajuste perfeito entre a demanda e a oferta. Ou seja, o ponto de equilíbrio, ele é atingido quando a quantidade que o consumidor está procurando é a mesma que o fabricante tem para disponibilizar no mercado e o preço que o fabricante está cobrando por essa quantidade e que o consumidor está disposto a pagar por essa quantidade também é a mesma. Então, quando esses itens coincidem, nós temos o ponto de equilíbrio de mercado. E como é que nós determinamos o ponto de equilíbrio de mercado? Nós podemos determinar o ponto de equilíbrio de maneira algébrica. Algebricamente, basta a gente igualar a expressão da função demanda com a expressão da função oferta e trabalhar com essa igualdade. Por outro lado, a gente pode também olhar para o gráfico do ponto de equilíbrio. Aqui no gráfico do ponto de equilíbrio, nós temos que o ponto de interseção do gráfico da função oferta com a função demanda, ele é o ponto de equilíbrio. No caso, a função oferta e a função demanda serão sempre funções lineares e o gráfico dessas funções vai estar sempre restrito aqui ao primeiro quadrante do nosso plano cartesiano. Então, vamos explorar um pouquinho mais esse gráfico do ponto de equilíbrio. Então, olhando aqui para o gráfico do nosso ponto de equilíbrio, nós temos o seguinte: a função oferta é sempre uma reta crescente. Quando eu aumento os valores no eixo x, aumenta também os valores no eixo y. Isso caracteriza uma função crescente. E a função demanda, ela é sempre uma função decrescente. Se eu aumento os valores no eixo x, eu diminuo os valores do eixo y. Então, função oferta crescente, função demanda decrescente. Os gráficos das funções oferta e demanda sempre vão ocupar o primeiro quadrante do nosso plano cartesiano, porque o nosso eixo x representa a quantidade de produtos do mercado, então se a quantidade de produtos tem que ser sempre uma quantidade positiva, e o nosso eixo y representa o preço pela quantidade de produto, então se eu estou falando de valor de um objeto, o valor de um produto, esse valor também tem que ser positivo. Então, por isso, os gráficos estão restritos aqui apenas ao primeiro quadrante. Porém, tanto o gráfico da função oferta como da função demanda, eles interceptam aqui o nosso eixo vertical. A interseção desses gráficos com o eixo vertical caracteriza o preço mínimo da função oferta e o preço máximo da função demanda. E no caso, tanto o preço mínimo quanto o preço máximo, eles ocorrem sempre para a quantidade de x igual a zero. Então, se a quantidade ofertada ou procurada ela é nula, eu tenho o preço mínimo a ser ofertado e o preço máximo a ser demandado. Fora esses dois pontos, nós podemos fazer outro tipo de análise, que é, quando eu mantenho o preço constante, o que acontece com a quantidade? Quando eu mantenho a quantidade constante, o que acontece com o preço? Vamos agora fazer essa análise no nosso gráfico aqui.
Então, olha só. Primeiro, vamos analisar a situação quando eu tenho um preço constante. Então, eu tenho aqui o ponto A sobre o gráfico da função oferta e o ponto B sobre o gráfico da função demanda. Então, digamos que o preço que está sendo ofertado é igual ao preço demandado. Porém, apesar do preço ser o mesmo, nós temos quantidades ofertadas e demandadas diferentes. Nesse caso, quando nós temos aqui que a quantidade ofertada de produtos ela é menor do que a quantidade demandada, ou seja, o fabricante está colocando no mercado uma quantidade menor de produtos do que consumidores interessados neste produto, por este preço Y, nós temos o que é chamado de excesso de demanda. Por que excesso de demanda? Porque a quantidade demandada ela é maior do que a quantidade ofertada. Então, neste caso, quando o preço é constante e a quantidade ofertada é menor do que a quantidade demandada, nós temos um excesso de demanda. E nesse caso, esse excesso de demanda, nós podemos calcular como sendo a diferença destes valores. Ou seja, o excesso de demanda ela é a diferença entre a quantidade procurada com a quantidade ofertada. Esse é o nosso excesso de demanda. Porém, se nós mantermos o preço constante ainda, só que agora a situação se inverter, olhando agora para essa situação em que há um preço constante Y, nós temos uma quantidade ofertada maior do que uma quantidade demandada, agora nós temos o que nós chamamos de excesso de oferta. Então, o fabricante ele está ofertando mais produtos do que os consumidores estão interessados em comprar pelo preço Y. E nesse caso, o excesso de oferta nós calculamos como sendo a diferença da quantidade ofertada com a quantidade demandada. Agora vamos avaliar o que acontece quando nós estamos observando para uma quantidade de produto constante. Então agora, olhando para uma quantidade X de produto que ela é constante, ou seja, a quantidade ofertada e a quantidade demandada ela é igual, o que nós temos com relação ao valor dessa quantidade? Bom, então se para essa dada quantidade X aqui, que está sendo ofertada e demandada, nós temos que o preço ofertado, YO, ele é menor do que o preço demandado, YD, quando isso acontece para uma quantidade constante, nós temos o excesso de demanda também. Então, para uma dada quantidade X, o fabricante está disposto a cobrar um valor YO, porém os consumidores estão dispostos a pagar um valor YD, que é maior do que o valor que está sendo ofertado, essa quantidade, nós dizemos que há um excesso de demanda. E esse excesso de demanda, nós podemos calcular como sendo a diferença do preço demandado com o preço ofertado. Porém, agora, se nós mantivermos a quantidade ofertada e demandada sendo a mesma, porém, nós invertermos a situação, se nós olharmos para esse caso aqui, onde a quantidade ofertada e demandada ela é a mesma, porém, o preço demandado ele é menor do que o preço ofertado, nesse caso, nós vamos ter o excesso de oferta. Então, o excesso de oferta, nós também podemos calcular como sendo o preço ofertado menos o preço demandado. Então, para uma certa quantidade X de produto, o fabricante está cobrando um valor YO,
Porém, para essa quantidade de produto, os consumidores estão dispostos a pagar um valor YD, que é menor do que o valor que o fabricante está propondo. Então, nesse caso, vai ocorrer um excesso de oferta. Agora, quando nós temos que a quantidade demandada e ofertada, ela é igual e o preço demandado e ofertado também é igual, aí nós temos a situação do ponto de equilíbrio. Então, quando a quantidade de produto a ser ofertado e consumido é igual e o preço que está sendo ofertado e que os consumidores estão dispostos a pagar por essa quantidade também é igual, nós temos a situação do ponto de equilíbrio de mercado. Então, nesse ponto, não vai sobrar mercadoria com o fabricante e não vai faltar mercadoria para os consumidores. Então, dessa forma que nós podemos interpretar alguns pontos desse nosso gráfico de ponto de equilíbrio. Então, organizando essas informações que eu apresentei para vocês no gráfico, aqui na nossa tabela 4.1, nós temos que a análise pelo eixo X ela é feita quando a quantidade ela é constante, a análise pelo eixo Y ela é feita quando o preço é constante, e daí nós temos o que cada situação representa para a gente, onde nós temos excesso de demanda, onde nós temos ponto de equilíbrio e onde nós temos o excesso de oferta. Então, nesse vídeo, eu queria apenas fazer uma exposição teórica sobre o tema de ponto de equilíbrio, e daí nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com a resolução de alguns exemplos, ok? Até mais!